Graça e paz de Jesus, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma parte da viagem missionária de Paulo Barnabé. Bora lá. Hoje é o capítulo 14. E se você ainda não viu o 13, volta que dá tempo para você pegar o contexto da primeira viagem missionária. Então, após o final deles serem expulsos daquela cidade, Paulo e Barnabé vão para a cidade de Icônio. E lá, muitos judeus e alguns gregos conseguem receber a palavra, têm o coração aberto para receber a palavra, as boas novas do Evangelho. Mas ainda haviam aqueles que ainda estavam incrédulos em receber a palavra. E o que acontece? Alguns estavam incrédulos e a incredulidade deles é bem uma linha tênue para a rebelião, sabe? Uma coisa muito louca. Mas apesar de toda oposição, e Paulo e Barnabé ficou ali até bastante tempo, sabe? Porque estava tendo rebelião, estava tendo oposição, mas também estava tendo agir e mover do Espírito Santo de Deus, através de testemunho da palavra, através de sinais, prodígios. Então, o Espírito Santo estava usando eles com muito poder e graça. Então, ali começa uma parada meio doida. Que a cidade, então, a cidade se divide. Pá, de um lado, tá aquelas pessoas que estavam junto com os judeus incrédulos. E do outro lado, o povo que estava apoiando Paulo e Barnabé. Então, isso fez com que levantou um motim na cidade. Que esse povo que estava contra Paulo e Barnabé queria apedrejar, insultar Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé ficavam sabendo disso. Que eles estavam correndo o risco de serem apedrejados. Então, quando eles ficaram sabendo disso, eles foram para cidades da Licaônia, chamado Listra e Derbe. Quando eles chegaram lá, a Bíblia conta que eles encontram em Listra, na cidade de Listra, eles encontram um paralítico dos pés, aleijado. Algumas traduções falam leso dos pés. Ele nunca tinha andado na vida. E ele, ao ouvindo Paulo falar, ele fica tão assim, receptivo, que Paulo percebe que havia fé nele para ser curado. Então, Paulo vai lá nele, levanta e fala assim, olha, em alta voz, levante-se, fique em pé. Isso está escrito lá no versículo 10. E a Bíblia fala que com isso o homem deu um salto e começou a andar. Cara, nunca tinha andado na vida. Mediante uma palavra de Paulo. A fé daquele cara foi tanto que ele deu um salto e começou a andar. E aí, meu filho, aí começou um alvoroço. Porque lá na cidade da Licaônia, o povo, se eles eram pagãos, eles adoravam a vários deuses. E eles achavam que Barnabé e Paulo era a encarnação dos deuses dele. Muito louco, muita viagem. E eles ali, então, Paulo e Barnabé começam a falar com o povo, calma, que não é bem assim. Nós somos homens como vocês, não somos matéria igual vocês. E ali ele então começa a ver que o sacerdote pagão deles lá, começa a querer movimentar os trem para poder fazer sacrifício para eles. E eles falam, não, com muito gosto, conseguiram convencer o pessoal. E o povo estava falando que eles eram deuses. E eles falam, não, nós somos homens como vocês. E o que acontece? Lá vem os judeus de novo. Lá vem eles, os opositores. Então, no meio ali da multidão, eles já começaram a trabalhar contra. Eles conseguiram persuadir um pouco daquela multidão. E
aquela multidão quer apedrejar Paulo. Aí o que eles pegam? Pega o Paulo, leva o Paulo pra fora da cidade. Ele começa a tacar pedra, meu filho. E a Bíblia fala que eles deixam Paulo numa situação onde eles pensaram que Paulo estava morto. Ele tomou muita pedrada. Mas a palavra de Deus diz que depois, ao ver isso, aquelas pessoas que estavam recebendo a palavra, elas se ajuntam ao redor de Paulo. Paulo levanta como se nada tivesse acontecido. Volta para a cidade. E de lá eles vão. Paulo pega Barnabé e vão para a cidade de Derbe para proclamar as boas novas do Evangelho em Derbe. E de lá eles voltam para Listra, vão para Icônio, até voltar a Antioquia. E eles passavam e exortavam aqueles que haviam recebido as boas novas do Evangelho para permanecerem na fé. Para, independente dos problemas, das dificuldades, ali, permanecer firme. E ali eles voltam para Pisídia, Panfilha, Perges e Atália. E no meio dessa volta existem cidades que eles já haviam passado uma vez, foram perseguidos, mas retornaram. E quando eles voltam para casa, para Antioquia, eles começam a relatar aquele povo que lá no início, no capítulo 13, a igreja de Antioquia, que tinha ficado quando Deus escolheu Paulo e Barnabé para essa espreitada, para essa missão. Eles vão e contam como foi a viagem, quão grandes coisas Deus havia feito, e foi muito grande. A Bíblia não relata mais ao longo do texto tudo o que aconteceu. A Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram ali, mas eu creio que foi bastante tempo. Pelos estudos que eu fiz aqui, daria em torno mais ou menos uns 5 anos. Não sei se está certo. Pode ser mais tempo? Pode. Pode ser menos tempo? Pode. Mas nós sabemos que nesse tempo Deus fez muitas coisas. Porque, não sei se vocês lembram, mas o Espírito Santo usava Paulo e Barnabé para fazer sinais e prodígios. Então, muita coisa não sabemos, mas sabemos que teve sinais e prodígios. E quantas coisas esses dois inventaram. Paulo depois vai dizer, vai contar das viagens missionárias dele, lá em 2 Coríntios 11, 25. Paulo vai contar que 3 vezes foi golpeado com vara, apanhou. Uma vez foi apedrejado. Nós lemos aqui no capítulo 14. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Isso é alguns relatos deste homem que foi escolhido lá no capítulo 13, juntamente com Barnabé, para proclamar as boas novas, não só aos judeus, mas a nós gentios também, ao povo que não pertence, que não tem a nacionalidade israelita, povo fora de Israel. E que bom que essa verdade alcançou a mim e alcançou vocês. E nos vemos nos próximos capítulos. Até lá. Tchau!